Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. Aqui é o Tarso. E aqui é o Caio. E hoje no Central do MMA a gente vai estar dizendo uma prévia do UFC 314. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Tem Jean Silva na luta espiritual dele contra Bryce Mitchell. Tem um possível brasileiro podendo ser campeão. Tem brasileiro chegando no ranking. Tem brasileiro podendo se colocar na condição do title shot nessa rodada. Muita coisa pra gente falar. Mas antes de tudo, rapaziada, importante. Deixa um like aqui, deixa um comentário. É importante para fazer o vídeo chegar a mais pessoas, ajuda no algoritmo, tem melhorado a quantidade de visualizações, a entrega, mas é A bom gente para acabou de trocar de canal, né? Explica aí também, porque o pessoal às vezes não sabe que a gente tá em Sim. canal novo, praticamente. A gente teve que fazer uma troca de Engatinhando. canal, houve um processo de shadow ban, tudo certinho, e a gente recomeçou o canal e a gente precisa angariar os nossos seguidores de novo, a rapaziada que acompanhava o nosso conteúdo. Então, se você deixar o like aqui, você vai fortalecer bastante. Antes de começar, queria agradecer muito ao Tarso, pô, imagina, correria, numerado, trampo do LFA, Fluminense, muita coisa pra cabeça. Numa semana corrida, agradeço você estar aqui com a gente, cara, de verdade mesmo. Não, imagina, cara. Obrigado aí pelo convite novamente. Gosto muito da resenha. É uma oportunidade que eu poder estar na agenda, falar, não, aqui eu preciso ficar uma horinha e pouco falando de luta obrigatoriamente. Então, vim aproveitar a oportunidade. Vim aproveitar. Pô, que moral. Agradeço também. Vamos ver se vai manter essa animosidade aí no domingo, quando for Santos e Fluminense. Ah, olha aí, ó. Tamo junto. Menino Ney volta. Vai voltar mesmo? Tá de volta. Será? Então, falando tenho que minhas vai. dúvidas. É o caso. Sempre. É aquele caso que eu só acredito vendo em campo. Aí é praxe. Rapaziada, então é o seguinte. Eu vou passar o serviço padrãozinho aqui. Eu vou passar pelas lutas do card. No final, a gente já, por padrão, a gente para nas lutas que a gente vai fazer aquela análise, trocar aquela ideia, bater aquela resenha. Tá bom? Vamos começar aqui. Abrindo o card, a gente tem a francesa Nora Cornoli lutando contra a Hayley Cowell. Na sequência, a gente teria o Marco Túlio e o Trishan Gore, que a gente vai deixar um pouco para frente para poder aprofundar nessa luta. Seguindo, a gente tem no peso pena o chinês o Sumuda Erge enfrentando o Mitch Raposo. Na sequência, a gente tem o Fighting Nerds Michal Oleksiejczuk enfrentando o Cedric Dumas. Lembrando que venceu é Fighting Nerd, perdeu, só passou por lá. Seguindo no caminho, a gente tem ele, o interminável 600 anos de UFC, Darren Elkins, enfrentando o Julian Erosa. Nossa, falando em 600 anos de UFC, é agora, né? Jim Miller e Chase Hooper. Caraca. Jim Miller contra Chase Hooper. O Chase Hooper que na última rodada enfrentou o Clay Guida e agora parece que ele tá se especializando em bater na ala da geriatria. O rapaz, galera, cara. O famoso caçador de idoso. Aí começa a ficar interessante pra gente. A gente tem aqui a Yan Xiaonan enfrentando a Virna Jandiroba, luta que pode definir a próxima desafiante da Weili Zhang, dependendo de todo o contexto. Falaram que ela existe a possibilidade dela subir de categoria, tentar o duplo cinturão, mas ela é tão inativa que a gente não sabe qual vai ser o andamento. Seguindo, a gente tem aqui o Denaig enfrentando o Sean Woodson, que é aquele peso-pena gigantesco, totalmente desproporcional, que, pela curiosidade, já lutou de peso pesado no boxe. Temos também aqui o Nikita Krylov enfrentando o Dominic Reyes. Dominic Reyes que vem se reerguendo depois de ter perdido toda a alma dele na luta contra o John Jones, passou uma fase difícil, voltou a vencer recentemente. Na sequência, a gente tem ela mesmo, a luta que tá todo mundo esperando, que é o Bryce Mitchell enfrentando o Jean Silva. Essa luta a gente tem muita coisa para falar. Daí pra frente a gente vai uma por uma. Isso, vamos que vamos. Então é o seguinte, rapaziada. Eu vou puxar pro Tarso. Posso puxar pro... Aliás, fala primeiro você, Caio. Não, eu ia falar isso mesmo, pra gente já puxar aqui e vamos começar a falar de luta. Chega de... Eu quero saber uma coisa do Tarso. Tarso.
Yan Xiaonan e Virna Jandiroba. O que você vê para esse cenário? Você vê a Virna conseguindo se consolidar como desafiante, assim, direta mesmo ao cinturão, a próxima? Ou talvez ainda tenha aquele enrosco da Weili querer subir para lutar com a Valentina? Não sei se ela vai querer continuar nessa categoria, fazer mais uma. É complicado, né? Porque existem dois caminhos aí. Realmente o caminho do octógono, que é do merecimento de vencer lutas e tudo mais, e o caminho também político, digamos assim, do caminho também de carreiras, de movimentação, que é essa parte da Zhang que você comentou, de é uma lutadora que faz uma luta só por ano, então por si só já é difícil de você ter movimentação na categoria. A Virna tem uma janela pequena de sucesso agora. Ela tem que aproveitar, tem que capitalizar, tá acima da faixa dos 35, que é muito cruel diversas vezes para atletas das categorias mais leves. E a gente está falando da atleta que luta na categoria mais leve da organização, 52 quilos. Porém, a Virna conseguiu fazer muita coisa no UFC em um período dificílimo para ela, que foi o período que ela passou com o joelho praticamente pendurado na perna, né? Boa parte das atuações dela na organização foram com problemas de ligamento, coisa que ela conseguiu sanar. E aí foi o que a gente viu também na luta dela contra a Amanda Lemos, onde a gente talvez tenha assistido a melhor versão da Virna, na minha opinião. Eu acho que ela consegue vencer a Xiaonan, sim, sem fazer grandes aprofundamentos técnicos aqui na luta. Eu acredito que a brasileira não é só que ela tem o jiu-jitsu capaz de finalizar a chinesa. Eu acho que ela tem a percepção de que o melhor caminho para ela, e ela vai fazer isso, é botar para baixo, é tentar grappling. Não é uma pessoa que gosta de forçar demais a trocação, ela não esconde o jogo. Ela ama o Demian Maia, é um dos principais ídolos, mentores, pessoas a quem ela dedica a carreira dela também como inspiração. Conseguiu treinar com o Demian para essa luta, foi lá na academia do Demian. O Demian aí, eu conversei com ela essa semana, ela não confessou nada, mas o que eu sei, assim, cara, que o Demian é muito bom de trabalho de grade, é muito bom de transição. A gente via isso em ação, né? Pô, o Demian Maia fez lutando. com o Ian Gary, né, cara? Cara, assim, ele auxilia, ele ensina. Fora que é uma pessoa, assim, só de sentar do lado dele para conversar, você percebe que ele é didático na forma como ele traz, ele tem uma paciência, assim, surreal. Então, é um dos melhores professores que você pode ter. Então, ela conseguiu dar uns treininhos lá com o Demian também, que incrementou o jogo que já era muito sólido de grappling. Eu acredito que no octógono, sim, dá para chegar no cinturão. Agora, nessa disputa aí de espaço politicamente, depende muito do que vai acontecer com a Zhang, depende muito do que vai acontecer com o Fiorot e Valentina Shevchenko nessa próxima disputa de título, porque se de repente a Shevchenko mantém o título, acho que o caminho de uma super luta é quase inevitável. Se a Fiorot vence, talvez volte a olhar para dentro da categoria, a Shevchenko fuja um pouco ali do holofote, a Zhang tenha que lutar para baixo. Então, não sei. Tô torcendo para a Virna sempre, cara. Sim. E, cara, aproveitando agora, já entrando mais na parte de luta mesmo, eu queria, obviamente, eu sempre falo com a gente acaba trabalhando às vezes no modo policial bom, policial ruim. Então, eu acabo sempre trazendo o problema. Eu já tô tomando até um nome horroroso para isso. Mas a parada é o seguinte, obviamente que são grapplers de estilos diferentes, mas, por exemplo, a gente já tem uma vislumbre de como a Xiaonan lida, porque ela lutou contra a Mackenzie Dern. E, obviamente, que o carro-chefe da Virna é o grappling. Ela não é tão explosiva na trocação, mas ela é inteligente. E a Xiaonan, ela é de volume. Ela bate, sai, bate, sai, bate, sai, bate, sai. O que vocês acham que a Virna pode fazer para evitar, primeiro, 3 rounds nessa loucura dela ser obrigada a ficar caçando alguém que não vai ficar parado um segundo, movimento lateralizado, e segundo, a Xiaonan é muito resistente. Vocês lembram da luta contra a Zhang, que ela foi finalizada uma vez, ali tem caca do juiz, ali é uma outra questão, mas ainda assim ela tomou vários knockdowns, tomou a sua colossal, e ainda no último round conseguiu trazer problemas para a Zhang. Como vocês acham que a Virna ela pode driblar essa questão da velocidade, do bate-sai? O que vocês acham que dá para tirar dali? Vou começar pelo Tarso. Cara, eu acho que em pé, principalmente para não só para essa luta para Virna, mas eu acho que na carreira dela, ela tem que fazer uma luta de muita paciência. Ela não pode forçar. Ela só pode andar para frente quando ela tiver certeza que ela quer andar para frente para tirar espaço e começar alguma troca de grade.
ao mesmo tempo que também não pode ficar colada demais na grade. Ela tem que fazer uma luta tranquila em pé, sem forçar, sem entrar na briga, que é onde a mão da chinesa pode conectar com maior força, pode acontecer alguma coisa fora do script, digamos assim. Como é que a Virna pode driblar a força física da Xiaonan, que eu acho que é uma das grandes valências dela, a saúde, a qualidade, a boa defesa de queda que a gente inclusive viu contra o Tabata Hit, a Tabata Hit, que eu acho que fisicamente tem menos força do que a Virna, mas a gente viu que ele também faltou muita força contra a Xiaonan, então acho que a Virna tem uma diferença que a Virna, a gente vê ela batendo ali na adversária, chegando, colando, ela não tenta uma queda, desiste. Ela tenta e já vai tentando transicionar, ela tem aquele mindset do grappler que mais pra frente no card a gente vai falar também de outras lutas, eu não quero dar spoiler, mas acho que eu vou trazer isso de novo, mas ela tem um mindset do grappler de que, cara, eu preciso estar colado. Então, se eu tô próximo, é o meu caminho. Se eu peguei seu single leg, tudo bem, vamos chegando, chegou na grade eu vou tentando chegar nas costas e a partir disso ir colando, meio que como Venom, né, no Homem-Aranha, quem gosta, vai dominando o Peter Parker, é mais ou menos essa pegada, essa mentalidade da Virna. E ela é muito forte no jogo de explosão de finalização. Você vê como ela puxou o braço da Amanda, você vê como ela chega nas finalizações. A Virna é muito forte, não só de braço, não só de articulação, mas é muito forte de estrangulamento. A Xiaonan, é claro que é uma adversária muito difícil também de você finalizar. A Zhang finalizou e não contabilizou. Mas acho que assim, se a Virna tiver uma resiliência no approach dela de grappling, de perceber que não vai conseguir quedar de um movimento só, mas que conseguir fazer uma pegada de single, conseguir dar uma entrada, iniciar um sprawl para poder trabalhar e tentar chegar nas costas ou alguma coisa assim, já é um bom caminho. Já é interessante para ela iniciar trocas de grappling nessa luta contra a Xiaonan. E em pé tem que ter paciência. Sim. Agora, bora lá. Mal, sua visão dessa Eu vou luta, falar o quê? você acha? Pô, depois dessa Vou falar aula, o a quê, gente pô? não tem o que falar, irmão. Para Eu com tinha- isso, para com isso, para com Como é isso. que é? Dá o Brutal, não papo, sobrou vai. nada. Eu acho que eu só ia reforçar mais ou menos o que o Tarso falou no quesito de que assim, o maior problema para mim em enfrentar a Xiaonan é essa imposição física. Ela é muito grande, ela é muito forte, cara, muito resistente. E de resto eu concordo com ele, Não tem nem o que falar. sinceramente, cara, não tem muito o que falar, não. Mas eu acho que a brasileira tem grandes chances aí, principalmente na luta agarrada. Eu acho assim, a cada momento que ela conseguir fazer a transição ou que ela conseguir uma queda, a luta vai mudar de cenário. Porque a Sim, gente viu a Xiaonan passar mal embaixo da Weili também na luta entre elas. Sim. pior que é verdade mesmo. Rapaziada, pra gente seguir a tradiçãozinha aqui do canal, eu queria palpites. Palpites de vocês, como vocês acham que vai acabar a luta, quem leva e o momento da luta. Eu já vou me adiantar aqui, eu vou de Virna, decisão, uma luta bem tranquila, controle, domínio. A Virna não é afobada e isso é muito bom. É muito da experiência dela. Ela é uma lutadora Sim. que luta sem peso, parece. Ela entende o que ela pode fazer de bom. Então eu vou de Virna na decisão. Vamos lá. Mal? Eu vou dividir na decisão também. Vamos lá, Eu Tarso. vou Manda pra mim. de Virna, finalização, round 2. Vou confiar na Virninha. Olha só, hein? Vou confiar na Aí Virninha. sim. Vai pegar o Aí pescoço sim. no segundo round. Eu acho que vai pegar o pescoço. Virna, queremos você aqui. Se você chegar aqui, queremos você aqui. Lenda. Rapaziada, é o seguinte. Antes de passar agora, a gente vai retornar um pouquinho no card. A gente vai falar um pouquinho do Marco Túlio enfrentando o Trashangor. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, o peso médio, no geral, ele sempre foi um reduto de brasileiro. Sempre teve muito brasileiro ali brigando em cima. A gente sempre teve gerações de brasileiros. A gente passou por um tempo a qual a gente não tinha tantos brasileiros surgindo nessa categoria, nessa faixa de peso. Pós Anderson Silva, a gente teve até o Borrachinha chegando numa disputa de cinturão, mas hoje a gente está vendo nomes surgindo e alguns que, apesar de, por exemplo, o próprio Borrachinha mesmo, ele é consolidado no ranking, mesmo sendo um pouco mais inativo, mas a gente tem muitos nomes surgindo. Tem o Caio Borralho, a gente tem muita gente surgindo nessa faixa de peso, muito brasileiro. E o Marco Túlio é um cara desses que está surgindo. E uma coisa que chama muita atenção é que ele, não entendam da maneira ruim, ele é o chutebox, menos chutebox lutando que eu já vi na minha vida. Por quê? Qual é a característica? Quando você pensa no chutebox, o que você pensa? Guardinha fechada, aquela movimentação, andando para frente. O Marco Túlio, ele já é um cara mais móvel, é um cara que bate e sai, dá golpe rodado, ele é um cara que bate
tão pesado, é um cara tão agressivo quanto os demais shootbox, mas o estilo dele, ele visualmente e tecnicamente, ele é muito diferente do que a shootbox geralmente produz. O Gore, ele é um cara que, na minha concepção, ele é um cara que ele é uma boa nota de corte, ele não é bom o suficiente para ser um acima da média, mas ele também não é ruim o suficiente para ser um pereba, alguém que não merece estar ali. Então eu vejo ele como uma nota de corte justa. É um cara que tem uma mão relativamente pesada, é um cara que. Mas não é um cara tão móvel na trocação, não é um cara tão bom fisicamente, ele tem problemas de gás. Eu queria saber, como eu puxei uma última, eu queria puxar o Tarso. Tarso, o que você acha? Tô meio maluco? Tô falando alguma besteira ou você acha que tá dentro da realidade? Não, tá dentro da realidade sim, cara. O Matuto, ele traz o DNA shootbox, mas um approach um pouco diferente, sim. Ele gosta muito de usar principalmente os chutes na distância. Eu acho que, por exemplo, ele tem uma vitória no contender contra o Belgaudi, né? Que é uma Sim. vitória que não é tão valorizada. Eu acho que deveria ser mais valorizada, porque teve momentos de fazer trocação ali com o Yu Usry. É um grande trocador, então ele mostra a qualidade dele em pé. É um cara que também consegue fazer o jogo de botar para baixo. É um cara que também tem chão. Eu acredito que o brasileiro é mais completo aqui. O Trechan é aquele famoso caso de um prospecto americano que não parece que não consegue se desenvolver. A gente vê isso às vezes acontecendo. Acho que assim, puxando a orelha dos Estados Unidos, mas os norte-americanos às vezes têm perdido muitos prospectos, porque a gente sempre vê aquele cara que aparece com a mão pesada, que tem isso, tem muitos apetrechos físicos e às vezes técnicos e filosóficos marciais a gente não vê evoluindo. E o Trushan talvez seja um caso desses. É um atleta muito forte fisicamente. É um cara que, como a gente viu pegar o troco ali na última rodada com a guilhotina, é sagaz, é esperto ali dentro do octógono, tá evoluindo. São só 5 lutas na carreira. São 5, não. Tem 5 vitórias e 2 derrotas. São 7 lutas na carreira, é pouco. Então tá evoluindo. É perigoso. É perigoso. Porém, acredito que o brasileiro tem melhor defesa de queda. E se você tirar a queda do Trushan e fizer um kickboxing match ali entre Marco Túlio Matuto e Terxangó, eu acredito que o brasileiro ganha. Então, o brasileiro parando as quedas, ou se porventura cair por cima, tem muita vantagem. E na trocação, acho que o Matuto também leva aqui, cara. Mal, qual é a sua visão da luta, cara? E aonde você acha que essa Cara, luta pode levar o Marco Túlio, mano? eu vou ser mais ignorante do que vocês, na minha opinião aqui, que é um pouco preocupante. Mas o Trajan Gore é um cara com a, a parte física pronta para o esporte, mas com a técnica crua, completamente crua ainda. E ele não tem experiência, ele não enfrentou ninguém que tenha o nível do Marco Túlio em pé. Ele foi nocauteado pelo Cody Brundage, sabe? Tipo, não consigo, nem faz tanto tempo, não consigo tirar ainda essa crueza quando eu vou falar de alguma luta dele. E eu acho que é isso aí. Eu acho, sinceramente, eu vou até deixar meu palpite antes de falar aonde o Marco Túlio pararia, mas eu acho que é Marco Túlio por nocaute no primeiro round, ou nocaute técnico. E eu consigo ver, não é uma vitória gigantesca para alçar ele ali na beira do top 15, mas ele já começa a ficar perto dos porteiros do top 15, que esses sim são perigosos, são lutas grandes. Sim. Esses são os caras interessantes a se enfrentar. Com uma terceira luta, com a segunda luta já dentro do UFC, tirando a do Contender Series, eu acho que é um bom caminho para o Marco Túlio. Ele vai estar muito bem depois dessa luta. Não sei se vocês concordam, mas. Não, Concordo. concordo. E, rapaziada, o Mal já deu palpite. Tarso, qual é o seu palpite para essa luta, cara? Eu vou de. Você foi de nocaute no primeiro round? Eu vou de nocaute no segundo. Acredito que o brasileiro pega no segundo, para não cravar igual você. Pô, eu acho que vai dar uma castigada. O Gore vai sentir. Eu tá com carinha de terceiro round. Para mim, Pronto, nocaute Marco escadinha. Túlio, terceiro round. Rapaziada, a gente vai passar agora pro principal, que são realmente as lutas que eu acho que a gente vai acabar discorrendo muito mais. Só que, se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma inversão aqui. Porque, pela ordem das lutas, a gente falaria primeiro de Jean Silva e Bryce Mitchell. Mas eu queria dar um destaque aqui para Patrícia Pitbull e Yair Rodrigues. É ótimo, começa por essa.
É uma luta que eu tenho muitas dúvidas. E antes de eu fazer qualquer contextualização, eu já queria jogar em vocês a visão que vocês têm dessa luta. Agora eu vou começar com o Mal. Mal, fala um pouquinho dessa luta, joga pra gente a opinião, pra gente conseguir transcorrer no debate, cara. Cara, uma luta que eu acho mais complicada do que. Eu posso estar muito errado, viu? Mas eu acho mais complicada do que as pessoas estão vendo, porque faz muitos anos já que a gente não vê o Yair Rodrigues 20 performances boas. Normalmente ele consegue até tirar uma performance boa no primeiro round, mas ele decai muito ao longo da luta. Parece que não tem mais aquele ímpeto que ele tinha há um tempo atrás. Só que, então, talvez as pessoas tenham achado que essa luta tá fácil para o Pitbull. Mas, cara, tem que lembrar que o Pitbull tá chegando com 37 anos. Não faz muito tempo que ele foi nocauteado. Tentou aquela descida de peso e perdeu para o Mini Pets, então isso daí a gente releva. Mas assim, tem total jogo, e em outro momento da carreira eu apostaria fácil no Pitbull. Mas assim, o primeiro round do Yair Rodrigues é sempre muito perigoso, cara. Eu só não vi ele não ser tão perigoso na luta dele contra o Volkan, mas porque o Volkanovski tinha, parece que o antídoto para o jogo do Yair Rodrigues. E mesmo assim, é uma diferença física, uma diferença de idade. Ele é muito mais jovem, ele é muito mais alto, ele mantém bem a distância, ele chuta muito bem. Talvez a grande vantagem do Patrício seja, aliás, talvez não, com certeza a grande vantagem do Patrício é botar para baixo e fazer o que todos que venceram o Yair Rodrigues, porque o Yair Rodrigues tem um manual, né, para você vencer ele, Sim. que não foge muito à regra, que é derrubar e controlar por cima e bater. Mas eu não consigo ver tão fácil assim do Pitbull encurtar essa distância e conseguir colocar o jogo dele, impor o ritmo logo de cara, sabe? Eu não sei se vocês estão com essa impressão também, mas eu queria estar mais confiante, sabe? Sim. Não sei se eu estou um pouco pessimista, mas ao mesmo tempo achando que pode dar o Patrício sim, justamente por isso, por causa desse manual do Yair e pelas últimas performances que ele tem mostrado, que, cara, eu não consigo lembrar de uma boa, tô tentando lembrar agora e não consigo. Tarso, você, cara, a visão. Agora eu vou ter que dar uma leve contextualizada, coisa rápida. A chegada do Patrício para mim é aquela consolidação do grande atleta que teve uma carreira colossal, mas ele precisa daquele selo para fechar com chave de ouro, como por exemplo o jogador de futebol que precisa do selo. Joguei no Real Madrid. O corredor que fala, Lewis Hamilton recentemente foi para a Ferrari, aquele selo, pá, tô correndo pela Ferrari. A chegada do Pitbull para mim no UFC é alguma coisa nessa pegada. É aquela consolidação da carreira que o cara teve. Você acha que o Pitbull ele veio mais como uma forma de... Ele ainda tem condição de dar um sprint em busca do cinturão, depende muito de contexto, ou você acha que ele veio mais pela consolidação da carreira, que ele veio para se testar e só para poder mostrar que ele merece estar onde ele chegou? Eu acho que as duas possibilidades são reais, podem acontecer. Porque, assim, na cabeça do Patrício, por exemplo, eu acho que na cabeça do Patrício ele vem para ser campeão. Na cabeça dele, ele vem para chegar e disputar e tentar ser competitivo como ele era no Bellator. Acho que na cabeça dele não existe a mínima dúvida. Porém, dependendo de como os resultados forem, a gente vai olhar para trás e vai falar que a passagem do Patrício pode ter sido apenas uma condecoração do que ele merecia, porque o UFC é o principal lugar para você ter atletas de MMA, o lugar onde tem o melhor MMA lutado, e ele precisava passar por lá. Ok, ele era maior do que o Bellator, ele terminou maior do que o Bellator. O Bellator acabou, ele continuou. Então, assim, é para a gente ter noção do tamanho do atleta que ele é. Ele chega num momento curioso da carreira dele, porque se ele chegar e for nocauteado no primeiro round pelo Yair, eu acho que não diminui o que ele fez na carreira. Da mesma forma que ele pode chegar e ganhar do Yair numa decisão, e a gente também não mexer muito na forma como a gente entende ele. A gente só vai entender o tamanho realmente do Patrício à medida do tempo que ele passar dentro do UFC e a gente conseguir
ter essa prova de como é que ele se mede contra esses atletas que a gente falou durante muitos anos que ele tinha muita qualidade para estar entre. Não chega no melhor momento, natural, acima, 36 anos de idade, né, vai fazer 37, não é o melhor momento. Mas se você me perguntar, cara, ele tem força para dar o último sprint? Eu acho que ele tem. Agora, ele tá fazendo vai fazer algo... 38. Vai fazer 38. Vai Eu fazer acho que ele 38. tem. Mas ele vai tá subindo uma ladeira que ninguém no UFC conseguiu subir. Estatisticamente falando, acima dos 35 anos, quando você está disputando o cinturão abaixo de 70 quilos, amigo, é ceifada. Você não ganha. É muito difícil. Então, o Patrício vai tentar subir a ladeira, vai tentar fazer uma coisa inédita. Agora, vamos conversar daqui a um ano. Vai que o Patrício consegue ganhar do Yair, disputa o cinturão na sequência e é campeão. Me pergunta qual vai ser o tamanho do Patrício Pitbull. Meu amigo, não tem que gravar 7 programas para falar o tamanho do cara. Só que a gente só vai ter a percepção realmente quando rolar esse encontro. A gente, qualquer atleta que venha do Bellator, principalmente quando a gente fala de atletas grandes ou atletas que vêm de outras organizações, é muito bom fora. Cara, tem que lutar dentro. A gente tem que ver depois quando fechar o octógono, porque no octógono a temperatura é diferente, a pressão é diferente, é tudo diferente. Eu tenho muita confiança no Patrício, eu quero muito acreditar. Eu sei que se existir um momento era melhor há 5 anos atrás. Eu sei que a chance dele fazer uma corrida ao cinturão é muito frágil. Não é passível de erros. A gente viu isso com o Aldo. A gente viu isso com o José Aldo recentemente. Uma luta que ele perde pro Merab, vai se aposenta, aí ele volta, pega uma luta ali que não era para pegar contra o Mário Bautista. Acabou, a gente não tem mais conversa de José Aldo pelo cinturão e ninguém me convence de que a gente não poderia ter. Tá ligado? A gente poderia o do Aldo ter disputado mais o título. Ele poderia ter, numa outra realidade, ele disputou na minha cabeça. Mas por causa de situações, de detalhes, a gente não teve. Então, é muito frágil. O que vai acontecer com o Patrício é muito frágil, tá muito no imaginário. Eu acredito que ele vem para ser postulante, cara. Eu acredito que ele tem energia para ser, porém, o que ele vai realizar eu não consigo cravar de forma nenhuma. Eu acho que ele pode ganhar nesse sábado. Cara, e a vantagem... Então eu vou dificultar seu trabalho. Eu vou dificultar o trabalho do Tarso, porque ele falou que não consegue cravar, mas ele vai ter que dar um palpite, né? Então não vai ficar tão fácil duro, assim. Cara, palpite para essa luta. Deixa eu pensar. Eu acho que o Patrício, nos melhores momentos dele, foi estratégico. Foi analítico. Então, sim, vou imaginar que ele fez um bom raciocínio ali em pé para ler as aberturas do Yair Rodrigues. Vai conseguir fazer um jogo de quedas. Poucas quedas contra o Yair Rodrigues vencem lutas. Você não precisa quedar muito. Você pode uma queda por round, você pode ganhar uma luta contra o Yair Rodrigues. Vou de Patrício decisão. Eu acho que vai ser isso aí. O primeiro round ele vai ainda... Vão se estudar, ele vai passar um pouquinho de aperto, porque o Yair tem ímpeto no primeiro round, sim, mas depois decai muito a performance dele, e eu acho que é aí que o Pitbull vai crescer. E aí eu acho que uma decisão também ainda cravo 29 e 28 pro Pitbull. Cara, o pior que é mesmo. E você pensa, porque são inversamente proporcionais na questão QI. O Patrício é um gênio da estratégia, ele é um cara muito inteligente. Se tem um atleta que você pegar para ver vídeos, conversas, a forma como ele vê a luta, você vê que é um cara que come MMA, dorme MMA, vive MMA, é um cara que pode ter certeza, ele tá debruçado, a vida dele é ver Yair Pantera, para cima e para baixo. É um cara muito inteligente. E o Pantera, ele é um cara muito inventivo, só que ele não é um cara muito inteligente. E quando a gente pega uma situação como essa, ao menos que o Patrício ele realmente tenha descido uma curva fisicamente tão grande, eu acho que ele tem totais condições. Porque o Pantera é maior. Em que momento o Patrício enfrentou alguém que fosse menor do que ele? Não. Todas as vezes que eu vi ele subindo no ringue, ele era o menor cara ali, ele era o cara que tinha que cortar os espaços, é o cara que tinha que trabalhar com a diferença de tamanho. Não acho que o Yair pode trazer alguma coisa que o Patrício não tenha visto. Então, eu vou apostar no brasileiro, também vou pela decisão, muito pela questão de estreia, QI, inteligência, controle de distância, controle do espaço, e eu acho que ele tem condições de fazer coisa de um ano e meio, alguma coisa muito grande, porque é um cara
que é focado 100%. Se tem um atleta que você vê que entrega foco no negócio, é ele. O cara vive, come, dorme, bebe MMA o tempo inteiro. É isso. Fala, não, e só para finalizar o Patrício, eu não finalizar o Patrício, jamais, não consigo, mas eu fiz um tempo atrás, quando eu estava cogitando dele assinar com o UFC, não assinar com o UFC, eu peguei a carreira dele, eu vi todas as lutas que ele fez contra atletas que chegaram a lutar no UFC ou saíram do UFC, não sei o que lá. Se não me engano, ele fez 8 lutas contra atletas calibre UFC, venceu 5. E perdeu 3, se não me engano, e uma teve lesão, porque quebrou a perna. Então, ele, fora do UFC, teve um retrospecto bom contra atletas, em teoria, e, tipo, tô falando de gente que disputou cinturão. Wilson Reis, ele enfrentou, Michael Chandler, ele enfrentou, 2 que ele venceu fora do UFC. Então, o detalhe é da idade aí. Eu acho que muita gente vai conhecer o trabalho do Pitbull, acho que vai ser maneiro também para ver o tamanho do atleta que ele é. Sim. O cara que merece todo o reconhecimento. Talvez seja o 4º maior pena da história, mesmo não tendo lutado no UFC. Sim. Talvez seja ele não entra, tem a tríade Max, Volka e Aldo. Talvez ele seja o 4º ali, mesmo nunca tendo pisado no UFC. Bora tocar o barco, rapaziada. Vamos agora falar do homem, o mais violento dessa parada. Vai estar em frente. Ele pediu e ele conseguiu. Só para adiantar, rapaziada, o Brad Pitt é um babaca, é um horrível, tem ideias, muita pilha errada, mas esportivamente é um cara que só perdeu 2 lutas. Foi aquela tentativa de homicídio do Josh Emmett e contra o Topuria, que também foi uma surra, mas entra numa questão. Todo atleta que subiu no cage com o Bryce Mitchell foi botado para baixo em algum momento. Todo. Ele quedou em todas as lutas dele. O que não é um problema. Muita gente está vivendo o Jean como um striker unidimensional, mas o Jean lutou seletiva da DCC. Ninguém luta seletiva da DCC sendo totalmente cru no chão. Isso aí não existe. Tem que ver a luta dele com o Mika. A luta dele com o Mika foi boa. Exatamente, porra, o cara bateu de frente com o Mika Galvão, não tem você não ser um grappler minimamente competitivo e bater de frente com o Mika Galvão, não existe. Mas eu acho que, obviamente, a Fight Nerds trabalha muito com isso, mas talvez não seja o caso de, às vezes, aceitar a queda e trabalhar para voltar em pé. Eu já vou puxar o Tarso primeiro nessa, que na última eu puxei o mal. Porque no striking existe um desnível muito grande. Antes de puxar, só lembrar, o Bryce Mitchell também venceu o Edson Barbosa em pé. O que é uma prova de que esse esporte é uma loucura, não faz sentido. Mas, às vezes, aceitar a queda e voltar em pé talvez não seja uma estratégia mais lógica. Nossa, eu já vi que eu vou falar merda. Melhor ir o Tarso primeiro. Aí, eu acho que não. Eu acho que você nunca deve aceitar uma posição de dominância para o seu adversário, a menos que você tenha já uma contra-resposta. Por isso que a gente vê a chamada para guarda assim, sendo quase extinta no MMA. Não que não tenha gente que faça. Tem quem faça. Mas a gente vê cada vez menos, né? Tirou um recentemente. Então, ele pois é, então não é todo mundo que faz guarda, a gente tem que pensar sempre na posição de maior dominância que você pode estar e nunca ceder grandes dominâncias para o seu adversário. Agora, o Jean vai ser quedado, eu imagino que ele vai ser quedado em algum momento nesse confronto, como ele já foi quedado em outras vezes no UFC, mas aí sim conseguiu trabalhar para voltar em pé. É uma luta de muito perigo, cara, na parte de grappling. Em pé, você mencionou inclusive a vitória do Bryce Mitchell para cima do Edson Barbosa, uma luta onde ele inclusive dá knockdown no Edson Barbosa no primeiro round, conecta um diretão. Mas eu acho que, por exemplo, o Jean, ele trabalha melhor movimentando para trás lateralmente do que o Edson, que sempre teve um problema na hora que pedalava para trás. O Edson para frente sempre foi muito dominante, muito contundente. Na hora que ele começava a pedalar um pouco para trás, acabava se tornando um pouco mais acertável. E o Bryce Mitchell também, uma coisa que eu percebi acompanhando algumas lutas dele, é de que ele trabalha muito na pegada da bola de neve. Se as coisas começam a dar certo para ele começa a acelerar, ele começa a crescer no confronto, ele começa a ir, é queda, vai, ataca, não sei o quê, e aí ele começa a dominar. Agora, contra o Topuria, ele só consegue uma queda no final do primeiro round, depois de que ele já toma um atraso em pé. Na luta contra o Josh Emmett, ele não tem oportunidade.
Na luta, por exemplo, com o Danilo, que ele também faz uma luta pegada, o Danilo em pé também, quando consegue se defender, ele fica ali um pouco constrangido. Então, assim, é um cara que gosta de que as coisas funcionem a favor dele. Se o Jean conseguir frustrar, é bom. Mas ao mesmo tempo eu não quero uma luta muito longa. Se a gente chegar no terceiro round, eu acho que a gente está em complicado, situação complicada aqui. Eu acho que essa luta, se for definir para o brasileiro, eu acredito que se define em 10 minutos ou menos. Sim. Bom, eu vou ser o portador das boas notícias, então. Essa luta vai ser um atropelo. As pessoas estão, tipo assim, na minha opinião, essa luta vai ser um atropelo. Sabe por quê? Vamos ser plausível primeiro. As pessoas estão achando que o Jean vai ser quedado. Essa chance é muito alta. E não porque o Jean não tenha um jogo de quedas bom ou porque ele não tenha um grappling bom. É porque essa é realmente a especialidade do Mitchell. É bom a gente lembrar isso. Ele está em 13º lá, não é à toa. Ele não é a vaca em cima da árvore, sabe? Eu acho muito que ele vive dessa vitória contra o Edson Barbosa, ainda no ranking. Mas já deveria ter caído há um tempo, mas ele vem de boas batalhas. A única coisa que me pegou ontem na coletiva de imprensa do Jean, que ele falou uma coisa, entre várias loucuras, ele falou uma coisa que fez muito sentido. Depois da luta contra o Josh Emmett, depois daquele nocaute, o Mitchell deu uma mudada. Ele não parece ser mais o mesmo cara. Na luta dele com o Kron, ele já estava meio escaldado, mesmo sabendo que ia ser aquele jogo bem xoxo. As declarações dele já não são mais as mesmas. Ele parece que perdeu um pouco daquele ímpeto que ele tinha. Mas aí você tá falando do cara que já tinha furado as próprias partes íntimas com uma furadeira elétrica. Você tá falando que esse malandro, depois de tomar o nocaute, se tornou um outro malandro. Meu Deus! Meu Deus! Cara, não, e o pior é que assim, ele veio uma versão piorada, né? E tipo, o Jean é bom de mexer com o emocional. E o Mitchell falou durante essa semana várias vezes que ele tá levando pro lado pessoal. Então eu acho que o Jean pode explorar esse lado, porque o Jean virou uma chavinha, né? Foi que nem a gente falou, tem duas pessoas morando aqui dentro, elas se dão bem pra caramba, e ele vira a chave e desvira a chave. Duas dúzias, tem ainda o cachorro que late. Então eu acho que, cara, a minha expectativa é de que ele bote a mão cedo e seja uma luta mais para Josh Emmett do que para Ilia Topuria, assim. Mas não vejo o Jean com medo do jogo de queda do Bryce. Acho que eles estudaram muito essa parte e foi que nem ele falou, velho. Ele vai vir me quedar, eu vou defender queda e vou botar a mão na cabeça dele. Vai ser isso. Cara, o biotipo dele é parecido com o do Emmett, tipo assim, a base dele é parecida com a do Emmett e do Parecida com a do Emmett. Todos eles lutam mais abertos, lutam baixo, quadril baixo, o que dificulta a entrada de queda. O Bryce Mitchell vai ser mais alto, para ir lá embaixo vai ser mais difícil. Né? Sim, e cara, aproveitando o contexto dessa luta, fala um pouquinho do Jean especificamente. Ele tá vendendo muito bem a luta. Eu acho que mercadologicamente todo o trabalho que ele tem feito, desde colocar a camisa do Mano do Bastardos Inglórios, desde entrar na coletiva com um globo terrestre de sacanagem, todo o processo que o Jean tem seguido, ele tem sido muito bom. Mas até que ponto é o Jean Silva lutador e até que ponto é o Jean Silva promotor? Porque ele, como vocês falaram, ele tem as personalidades, ele tem a forma como ele fala, mas até que ponto ele consegue separar o que é ali dentro do que é o personagem Jean Silva, que late, que olha para frente, que chora. Ah, não, ele separa, cara. É só você ver que ele chora quando o Bruce Buffer anuncia o nome dele, e aí do nada, na hora que a luta começa, o rosto dele muda, velho. Ele fecha. E aí do nada ele ri, cumprimenta o cara, e depois ele vai lá e não ele é muito intenso, né, e não cara? bate no cara. Tipo, mano. Ele vive 1 milhão de emoções a cada minuto, né? Tipo, é uma sequência de coisas que vão acontecendo ali com ele, né? Eu acho que ele consegue, ao mesmo tempo que ele não controla, ele consegue separar as coisas, sabe? Tipo, é o que eu digo, todos os inquilinos dele aqui convivem bem, sabe? Sim. Não tem um que... Então ele... Igual na luta contra o Begdazarian lá,
a chavinha dele vai girando, cara, e você vai só acompanhando. Eu acho Mas que tem ele gente que consegue. consegue absorver isso, cara. Tem gente que absorve. Tipo assim, tem gente que você pega, você joga pra apresentar um trabalho no colégio, na faculdade. Pô, apresenta aí pra sala. Tem 15 pessoas na sala. A pessoa não consegue falar 2 frases. Porque as pessoas estão olhando. Mas ao mesmo tempo tem gente que você joga pra falar pra uma multidão e fala como se tivesse uma ligação com a mãe. Ao mesmo tempo tem gente que consegue chegar e lutar. Pô, no treino sai na porrada. Aí quando vai pra galera, fica nervoso. Ao mesmo tempo que tem lutador que no treino não se motiva tanto, na luta sai na mão. Então tem gente que E o gosta Mitchell de estar no circo ali, né? E o Mitchell me parece ter levado meio. Não ter levado muito na boa, não, essa situação toda, assim. Deu uma Sim. desequilibrada nele. A gente vai saber no dia da luta. Mas ele E, não parece estar levando muito na boa, não. e eu assisti, pouco antes da gente começar a gravar, uma entrevista do Diegão, do AG Fight, com o Bryce Mitchell. Pô, aliás, uma baita de uma entrevista, muito Ainda bem não vi. conduzida. Tocou onde tinha que tocar, tocou nos assuntos que tinha que tocar, mas você vê que o Bryce Mitchell, ele parece acuado. Mesmo Sim. sustentando os absurdos, ele parece acuado como pessoa. Não sei como é que vai ser o transcorrer, a pesagem. Hoje à noite tem a coletiva de imprensa, Que ele é dependendo do uma horário que você figura, estiver assistindo. ele é uma figura contraditória, né, cara? É Sim, impressionante. Ele mas ele mesmo, Cara, não mas parece ser. nada, ele é contraditório. Sim, mas a figura, assim, é complicada, porque eu não quero ficar de advogado de Bryce Mitchell jamais. Que o Jean, porra, decapite esse maluco aí, faça o que se quiser com esse cara, meu irmão, joga fora. Mas. Pô, é complicado, porque eu conheci o Bryce via TUF, né? Aí no TUF a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dele, assim, de ver um pouco mais da persona. E ele é muito, 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 muito simples. Ele é muito rural, ele é muito um garoto do interior que começou a ser exposto a coisas e começou a lutar no UFC do nada, tá ligado? Cara, pro Dana White dar ok de fazerem um short personalizado para ele, camuflado, como fizeram muito antes de campeões terem short personalizado, muito antes de ter toda essa coisa agora da Venom, muito antes disso tudo, ele teve o short camuflado na época da Reebok ainda. Por quê? Cara, porque viram alguma coisa nele ali, achavam algum tipo de pureza, algum tipo de coisa que fosse positiva. Deixa, o garoto é bom, o garoto é bonzinho. Pô, o garoto agora furou não sei o que com a furadeira, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, cara, tipo, ele parece que foi exposto a algumas coisas e agora tá replicando algumas opiniões, mas não é da natureza dele ser combativo, pelo que a gente pelo menos viu lá naqueles tempos de TUF. Ele não é essa pessoa que fala e dá opiniões fortes. A gente não sabe porque ele começou a fazer isso. Mas no TUF ele mal falava. No TUF ele fez um cordão da amizade pro Daniel Cormier, que era o treinador dele, tá ligado? Tipo assim, fiz aqui para você. Pra você ver o nível de pureza, assim, tá ligado? De que aconteceu? O que houve aí? Foi só um nocaute? Ou não é, de repente, uma pessoa que começou a ser exposta a muitas coisas da vida, muitas coisas do mundo, e a gente sabe que, pô, se o Brasil tá essa confusão ideológica, essa confusão política, nos Estados Unidos está muito pior. Então tem opinião para tudo quanto é canto. Então a gente não sabe de onde a pessoa está bebendo da fonte, a gente não sabe como é que a pessoa está seguindo ali. Jamais passando pano porque ele falou, porque ele teve a oportunidade de se retratar, se desculpar, não assim o fez, dobrou a aposta. Mas, cara, são várias batalhas. É a batalha psicológica, é a batalha dentro do octógono, mas com certeza tem demônios ali que ele tá literalmente demônios na cabeça dele ali que ele tá batalhando, cara. sim. Agora, rapaziada, antes da gente chegar na cereja do bolo, eu queria saber de vocês. Palpites para essa luta. Já vou me adiantar aqui. É uma mistura do que eu quero com o que eu acho que vai acontecer. Pô, o Jean, 3 rounds maltratando o Bryce Mitchell, para no final, quando ele der aquela arriada por cima, termina no ground and pound. Jean, nocaute técnico no 3º round. Pô, é uma mistura de desejo com o que eu acho que vai acontecer mesmo. Tarsola, manda pra gente, cara. Nocaute round 2, Jean Silva. Vai construir. Show de bola. Mal, manda pra gente. Eu acho que o Mitchell ainda vai chegar que dá ele. Comecinho da luta ali vai ser meio chato. Mas o Jean eventualmente vai botar a mão nele. E eu acho que ainda vai ser no primeiro round, velho. Tô falando para vocês. Confiem em mim. Que eu acho que não vai passar do primeiro round essa luta. Acaba rápido. Porra. Vai envelhecer mal pra cacete esse corte. Não, que isso
para nossa sanidade que não chegue ao terceiro round. O meu desejo é maluco, é como o Tarso falou. Chegar no terceiro round é que deu alguma coisa muito errada. Mas é muito um desejo mesmo. Já que é para fazer, bota o homem para sofrer, bota o bichinho para sofrer um pouquinho, porque tem coisa que você só aprende de um jeito. Gente, é o seguinte. Vamos tocar o barco, cereja do bolo, Alexander Volkanovski, Diego Lopes. Não, pera lá. Antes Pera tem aí. o nosso menino Paddy Pimblett. Ai, Paddy verdade! Esqueci do homem, esqueci do Playmobil, pô. Ô, louco! Nossa, tá vendo? Pra mim, cara, É essa o aí é a luta desespero de mais. falar do que é o Essa é a luta negócio. mais complicada da noite, viu? Eu vi uma galera aí tirando de que vai ser fácil também, mas eu acho que vai ser uma das mais competitivas, porque é um casamento de estilos interessante. O Perry, ele faz uma guarda meio estranha em pé, ele costuma absorver muita mãozada, toda luta é um knockdown, e o Chandler, a gente sabe que solta cada bomba, cara, e ele vai para cima, ele gosta de brigar. Eu acho que o Pimblett pode, inclusive, se aproveitar dessas brigas, mas assim, é aquela luta que você sabe que vai ter mãozada de um lado, você sabe que vai ter tentativa de finalização do outro. Quero saber de vocês, na verdade, o que vocês acham dessa luta aí? Tarso, qual sua expectativa para Chandler e Pimblett? E se você acha também, eu vou deixar outra pergunta, que se o Pimblett vencer, ele chega tão perto da disputa do cinturão, porque agora tá uma bagunça esse topo dos leves para ver quem que vai lutar pelo cinturão. Virou uma verdadeira selvageria. Então eu queria saber o que você acha também, se aproxima ele ou não. Eu acho que sim, aproxima. Não dá pra cravar que não. Depende muito do cenário, depende muito do que vai acontecer. Não é ainda a primeira fileira. Depende do que vai acontecer nessa novela, nesse capítulo aí, Topúria. O que vai acontecer? Vai disputar o cinturão direto? Vai lutar com Charles? Vai lutar com Makachev? Vai lutar com Justin Gaethje? Tem que ver o que vai acontecer. Não é... também tem. Ainda tem esse aí, ainda tem o homem aí, ainda tem o Batman. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem que se definir essa trama, digamos assim. E aí pode vir a trama Perry Pimblett, porque ele tem uma rivalidade sim com o Topuria, vai que ele vence também o Chandler. Mas isso ele tem que vencer o Chandler. Antes disso, é uma luta boa aqui, cara. Uma luta boa porque os dois estão, sinceramente, com a corda no pescoço. Os dois estão precisando botar performance na mesa, porque o Chandler não ganha a luta há não sei quanto tempo. Perde só pra gente importante, mas não ganha a luta. E querendo ou não, você ganha mais quando vence, importante quando vence, te considera melhor quando você vence, inclusive renova o contrato quando você está ganhando. Então, o Chandler já quase perto dos 40, precisa muito ganhar essa luta. Se fosse 3 anos atrás, eu teria certeza, porque o Chandler, para mim, no auge, demonstrou muito mais do que o Perry Pimblett já demonstrou até hoje. Porém, as lutas do Chandler sempre são uma competição de saúde, né? Para ver quem é mais macho, para ver quem tem mais gás, para quem tem mais queixo. E nessa altura do campeonato, por vezes, pode faltar fundo no banco, né? Para um cara já, como eu falei, perto dos 40, o Perry Pimblett é um cara que fisicamente é um cavalo, muito forte, e que tem um jogo perigoso de finalização. Eu acredito que dá Michael Chandler aqui. Acredito que tá mais pro norte-americano. O Chandler perdeu muito tempo esperando o McGregor, né? Puta, isso foi complicado. Se você quiser, se eu posso dar o copo meio cheio, porque para ele, se ele tivesse lutado esses 2 anos aí que ele ficou esperando, ele lutaria 2 vezes, 3 no máximo, né? Digamos assim. Ele teria apanhado uma enormidade. Ele pelo menos ficou 2 anos saudável, em teoria, né? E falando de categoria do peso leve, 2 anos sem lutar, sem perder posição, às vezes é bom. Mas também tem o fato da velha. Que daí veio aquela luta dele com o Charles, depois desses 2 anos parado, né? Compensou todos os 2 anos sem tomar porrada. Ele falou que ele nunca tinha ficado tão zoado numa pós-luta durante 2 semanas, o corpo podre. Mas ali veio o Leão embaçado mesmo. O Leão com fome, embaçado, pai recente. Ali o Charles estava estacado. Não tinha como o Chandler ali bater de frente, não. Ele apoiou mais do que quando foi nocauteado, né? Você acha que não dá pro Perry Pimblett? Você acha que, tipo... Cara, dá. Dá pro Pimblett. Se ele fizer esse jogo... Porque 5 rounds é coisa pra caramba. A gente sabe que o Chandler não cansa. Sim. Não cansa. A gente não sabe como é o Pimblett 5 rounds. Agora, esse jogo dele que o Charles fez
de troca um pouquinho e pum, tenta pôr para baixo. Sim. Eu não sei se ele tem a capacidade de grappling aliás, ele não tem. Eu acho, por enquanto, eu acho que ele não tem a capacidade de grappling do Charles, de embolo até ir para o chão. Só que assim, eu vejo, se ele pegar, eu vejo ele nas costas do Chandler, sabe? Ele faz bem aquele jogo de grade. A única coisa que ele faz bem da transição do wrestling para o chão, para o grappling puro. Cara, aí eu não sei, velho. E é uma besteirinha que eu vejo no jogo do Chandler, assistindo a luta dele. Quando ele vai para dar as explosões dele e que ele aplica a sequência de golpe, uma coisa que o Pimblet pode aproveitar é que em dados momentos o Chandler ele sobe e as pernas ficam base aberta. É coisa curta, mas eu acho que ele pode aproveitar esses momentos em que o Chandler tá sem base, em que ele dá essas explosões dele e tentar pôr para baixo, tentar levar para uma grade. Porque, pô, a gente sempre sabe que eu acho que Deus nerfou o Chandler. Porque o cara é forte, o cara tem mão pesada, o cara tem braço infinito, tem queixo infinito, só que Deus, para nivelar tudo, deu o QI de uma ervilha para ele. Então, eu acho que para nivelar isso, ele pode aproveitar muito dessas explosões do Chandler, que muitas vezes são coordenadas, mas muitas vezes são automático, e pôr para baixo, levar para grade, cansar o Chandler, que é uma coisa muito difícil. Mesmo lutando com o Charles 5 rounds, você vê que o bicho ainda estava lá vivão, o suficiente para dar golpe legal. Então, lembrando que o Chandler sempre pode, né, dar morder o dedo, anzol, dedo no olho. O Chandler tem ainda essa vantagem aí de. É noite de Libertadores com o Chandler. Pior que é mesmo. É saco de xixi jogando, tropa de choque, os caras jogando papel. Pô, fiquei curioso agora no palpite de vocês. Eu fiquei curioso agora com o palpite de vocês para essa luta, porque eu achei que o Tarso fosse ficar favorável ao Pimblet. Não, assim, meu coração me dá. Qual é o seu reflexo? Eu ia falar Chandler por decisão, mas eu sinceramente não consigo enxergar o Chandler tendo parcimônia para não entregar uma luta de 5 rounds eventualmente. Mas não acho impossível ele ganhar uma decisão onde ele frustre as quedas do Pimblet, force uma luta de trocação ali, um kickboxing, conecte mãos mais fortes. O Chandler mesmo, cara, o Chandler é muito bom de wrestling também. Ele pode ofensivamente jogar o Pimblet no chão, entendeu? Fazer guarda por cima, ter controle. É um cara que é muito calejado. O Pimblet não é nem de longe o atleta mais difícil que o Chandler já enfrentou na carreira. Existem muitas dúvidas, porque o Chandler tá velho, porque o Chandler não tá conseguindo ter performance por causa do QI de ervilha. São várias coisas que deixam essa dúvida. Mas eu vou dar um voto de confiança aqui pro Chandler, porque eu acho que não é o pôr do sol do Michael Chandler nessa categoria. Porque se perder, é tchau. Então acho que a gente vai ter mais uma rodada. Então acho que ele vence. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, voz da consciência. Opa! Diga. Salve, rapaziada. Matheus aqui, perguntar pro Tarso. Você acha então que o PED tem um teto claro? Você acha que ele não tem material para ser top 5 ali, eventualmente disputar um cinturão? Eu acho que não, porque, assim, quando ele estreou no UFC, já veio com uma expectativa muito grande. Então, eu já observo ele com esse crivo de, vamos ver o nível de evolução. E ele não vem demonstrando. Você venceu as últimas lutas. Pô, venceu a luta contra o King Green, que foi uma luta ali, cara, o King Green a gente sabe que não é exatamente uma luta para mostrar muita coisa, é mais para você chegar e performar bem. Vide Ruff, o Ruff performou muito bem com o Bob Green, mas a gente sabe que a próxima luta vai ser muito maior, né? Vencer o Chandler, o Chandler nunca vai entrar num triângulo daquele que o Green entrou. Exatamente. Nunca vai aceitar tipo assim, tem a mentalidade do cachorro de não largar o osso, de não vai ser finalizado ali pelo Pimblet com facilidade. Então, eu acho que assim, o Pimblet, ele precisa evoluir. Ele se vale muito da saúde dele, ele é muito forte, ele é grande pro peso. E ele pode chegar e vencer o Chandler. Não é impossível de forma nenhuma. Mas entre ele vencer e me mostrar que pode ser sim um top 5 do mundo, existem diferenças. São atuações diferentes.
Ele só venceu o Chandler, e ele venceu o Chandler falando, pô, esse cara aí pode ser campeão. Hoje eu não acho que o Pimblet seja material para campeonato. Sim. E uma parada que a gente acabou passando, mas exceto essa luta do Bob Green, puta, eu me nego a chamar ele de King Green, isso aí me pega bastante. Mas toda a luta dele, em algum momento, ele engole uma mão limpa que deixa ele fora de órbita. Pelo menos Sim. no UFC, toda a luta dele. Ele engoliu mão do Casula Vargas, ele engoliu mão de lutadores de um nível muito abaixo do que o que ele postula ser. Eu acho que engolir uma mão limpa do Chandler é sem volta. A não ser que você seja o Charles do Bronx, engolir uma mão limpa do Chandler é sem volta. Pouca gente volta. Então eu acho que esse é um fator, que eu já vou até adiantar meu palpite, que me faz acreditar que o Pimblet só com o grappling não vai conseguir vencer. Então eu vou de Michael Chandler, nocaute, terceiro round. Bora lá. Pô, vocês não estão mudando. Cara, eu ainda acho que vai dar Pimblet por decisão. Sinceramente. Eu acho que Vai sair ele como vai o mais conseguir. são daqui. O que mais entende de luta no final será você. Provavelmente Não, você tá na sanidade. A gente ou tá eu na vou errar ousadia. tudo. Eu tô escolhendo a magia. Ou eu vou errar tudo e passar vergonha, ou eu vou me tirar de profeta. Mas é isso. Eu acho que vai o Pimblet por decisão, cara. Acho que ele vai conseguir fazer esse jogo que o Charles fez durante um tempo na última luta deles. É óbvio que o Pimblet não é o Charles, mas é pela complexão física, pela vitalidade, pela juventude. Eu acho que o Chandler também tem esse negócio de quando ele é desafiado, ele vai pro brawler, sabe? Ele meio que foda-se o que ele treinou, estratégia, QI, e vai tudo pros caralho, e vamos ver quem é mais macho. Eu acho que o Pimblet pode usar algumas brechas para facilitar isso aí. Mas vamos ver. E eu também não acho que o Pimblet tem material para ser top 5, não. É porque, para mim, o Chandler já não é mais top 5. Sim, sim. Então, eu acho que é uma vitória para o Pimblet, mas aí, quando a gente falar de Pimblet em top 5, aí é outra história. Sim. Aí eu acho que muda o cenário. Rapaziada, agora não me enganei, agora foi. Agora a gente vai para a cereja do bolo. A chance da gente ter o segundo brasileiro campeão da categoria peso pena no UFC. A gente tem Diego Lopes, treina no México, brasileiro, é um cara que soube vender, fazer muito em pouco tempo. Poucas vezes a gente vê uma escalada, principalmente de atleta brasileiro, em um espaço tão curto de tempo, desde que ele chega na organização, de chegar a disputar o cinturão. Méritos do Diego, que apresenta um bom boxe, um jiu-jitsu de elite, é gigantesco para a categoria, um cara muito grande, mas vai estar enfrentando aquele que, por mais que não esteja na melhor fase, é considerado um dos 3 maiores pesos penas da história. Eu acho até uma sacanagem cravar, mas é um dos 3 maiores pesos penas da história. É o cara que talvez tenha entregue a luta mais dura da carreira do Islam Makhachev, pelo menos dentro dessas disputas de cinturão que ele fez, mesmo que na luta seguinte ele tenha sido obliterado. Foi o cara que mais entregou luta para ele e para alguns até venceu. Qual é a visão de vocês dessa luta? Acabou Volkanovski ou tem que respeitar o homem? Não dá para achar que acabou, não dá para achar que o Diego vai conectar uma mão limpa e vai acabar rápido. Qual é o sentimento de vocês, além da parte técnica, qual é o sentimento de vocês para com essa luta? O que vocês acham que vai acontecer? Como vai transcorrer? Vai ser o canto do cisne do Volkanovski ou vai ser o choque de realidade do Diego? Vou começar pelo Tarso, cara. Qual é a visão que você tem? Cara, o Volkanovski aqui, nossa, ele tem uma tarefa tão hercúlea que talvez só ele realmente poderia tentar bater de frente, que ele vai tentar se tornar campeão do UFC depois de dividir 2 derrotas seguidas, se não me engano, em toda a história da organização. Acho que só o Randy Couture conseguiu ser campeão da organização lá nos anos 2000 e pouquinho, 2000 bolinha, quando ele perde o cinturão peso pesado, tem uma derrota na sequência, se não me engano, e aí ele vence o Chuck Liddell, mas inclusive, se não me engano, ainda era título interino, então não era nem o título linear. Posso estar enganado nesse detalhe do interino, mas
O que eu quero falar é, o Volkanovski tenta fazer o que é praticamente impossível, o que é praticamente inimaginável, 22 derrotas, aí você joga em cima disso a zica dos 35 anos, que a gente já falou aqui, para atletas abaixo dos 70 quilos, e aí você joga o Diego Lopes, que tá vindo pegando fogo, embalado, que tá com uma mística, com uma magia, de que parece que, meu irmão, o cara tá, tudo que ele toca vira ouro, é um Midas, uma coisa impressionante. Se o Volkanovski vence isso aqui, talvez seja uma das maiores vitórias da carreira dele. Por mais que ele já tenha vencido 3 vezes Max Holloway, por mais que ele já tenha vencido José Aldo, porque ele realmente está com tudo contra ele. Tudo fala que o Volkanovski acabou, tudo fala que o momento é do Diego. E se ele vencer, é uma das vitórias realmente maiúsculas, uma vitória de legado, uma vitória para a gente falar eternamente. Mas eu vou confiar no momento do brasileiro, no brasileiro, do Diego Lopes. Ele é muito eficiente no jiu-jitsu dele, gosta muito de pegar as costas, gosta muito de chegar em posições de dominância e tem uma mão muito, muito contundente. Qual é a chave aqui, né? O Diego Lopes começa muito bem e às vezes tem uma queda ao longo da luta. A gente não vê ele performando um primeiro round 2 vezes, né? A grande atuação do primeiro round a gente não vê acontecendo mais de uma vez. Então o Diego Lopes precisa construir vantagem no começo. Eu acho que o melhor cenário para o Diego é conseguir garantir pelo menos, se não nocautear, se o queixo do Volkanovski não tiver realmente ruído, acabou, construir uma vitória dos 2 primeiros rounds, terceiro round garantir e aí tentar tocar a bola ali no final. Mas o Diego, o melhor cenário para ele é sair cedo dessa luta, é vencer até o segundo assalto. Também acho. Eu acho também que foi como você falou, todo mundo gosta de uma boa história de superação, né? Por isso que talvez essa talvez seja a maior conquista dele, porque o cara voltar daquela derrota para o Makhachev, para o Topuria, ser desacreditado, tá com mais de 35 anos e ainda retomar o cinturão de um cara jovem e que vem com o ímpeto que o Diego vem, ele realmente, nossa, faria história. Acho até que tomaria o posto de GOAT dos pesos penas, viu? Para ser polêmico. Não vou falar disso aí, que vou defender o José Aldo, aí o programa vai ficar com 5 horas. Não começa. Então deixa. Não começa. Não seria possível ainda dele ser GOAT dos pesos penas. Pronto. Perfeito. Correto. Pode seguir. Mas até porque eu acho que, cara, sinceramente, o Diego vai afogar ele logo no começo. Acho que o Diego não vai dar espaço, vai fazer bem aquele trabalho que o Topuria fez de caça, sabe? De estar na sua cara o tempo inteiro, te forçando a trocar porrada, não te dando espaço. E aí o Volk acaba se tornando um pouco defensivo, não é muito o jogo dele, né? Se ele se perde. E eu acho que também essas 2 derrotas que ele teve para o Makhachev e para o Topuria mexeram, sim. Talvez tenham virado fio, a gente não sabe, vai saber agora. Mas eu acho que foi o que o Tarso falou. Quanto mais cedo para o Diego, melhor. Quanto mais tarde para o Volka, melhor. Mas eu acho assim, o Diego... A gente está tirando performances dele, que, por exemplo, o primeiro round dele contra o Ortega foi muito bom. Aí o segundo ele realmente decaiu, mas no terceiro ele voltou a performar bem. Contra o Ig, foi uma luta atípica que talvez não devesse ser levada em conta, mas a gente leva em conta. O terceiro round dele foi bem ruim. Só que aí pode entrar aquele 1 milhão de questões de ter trocado a luta faltando 2 horas e tal. Mas no final eu acho assim, o Diego vai começar explodindo. E aí é esse afogo dele no começo que vai fazer diferença ou que vai dar o cinturão para ele ou não, sabe? Não vejo ele vencendo o Volkanovski numa luta dificílima e disputada durante 5 rounds. Eu não consigo ver, pelo menos. Sim. O que pega, eu vendo o Volkanovski lutar, eu reassisti Volka e Topuria. Porque eu fiz isso, eu gosto de me torturar. Me dói. Porque eu sempre falo pro Matheus, especificamente no MMA, eu sou um cara que eu não me importo quem vai ganhar. Eu gosto de assistir uma boa luta, acompanhar um bom combate, independente de quem seja o vencedor ali. Mas tem lutadores que realmente me pegam. Volkanovski, para mim, ele é a definição do que é MMA.
É um cara que, se precisa, troca com muito bom nível. Ele faz a troca de nível do jogo, ele bota para baixo. Ele é resistente, era resistente, é um cara que era forte. Em quase todas as valências do jogo, alguma coisa ele fazia com excelência. Então, ver ele caindo dessa maneira, para mim especificamente, é uma parada muito triste. Então, eu assisti recentemente Volca e Ilia. No início, você percebe que mesmo com o Ilia caçando, ele estava tendo dificuldade de achar espaço, porque o Volca estava batendo e saindo, batendo e saindo. Ele percebeu que ele não conseguia, não tinha potência para fechar na caça, mas que ele precisaria controlar o jogo. A questão é, eu vejo que se alguém tem margem de erro nessa luta, é o Diego. Se alguém pode errar em algum momento nessa luta, é o Diego. O Volkanovski não. Ele tem que fazer 5 rounds perfeitos. E eu acho improvável que isso aconteça visando questão física, resistência de queixo. Obviamente que em algum momento a mão do Diego vai entrar, isso é invariável, vai acontecer. Então eu acho que é uma luta não discutindo o Volkanovski em si, que o Diego, ele... A juventude pega, não tem. É uma categoria em que a juventude pega. E é impossível que em uma troca de golpes ali, o Diego não acerte pelo menos um bom golpe limpo. E a gente não sabe mais como está o queixo do Volca, como é que está essa questão de resistência. Uma vitória do Volkanovski seria algo impensável. Mas pro Diego vencer o Volkanovski, tendo em vista a trajetória dele no UFC, é um negócio colossal. Sim. É uma coisa gigantesca para alguém que Os dois carrega... podem fazer história na real, né? Porque o Sim. Diego também, com esse tempo mínimo de carreira, poucas vezes a gente viu alguém ter uma ascensão tão rápida. Mas para encerrar, vamos aos palpites. Só um detalhe, Claro. perdão, tá muito longo, desculpa. Não, mas eu queria só falar um Pode detalhe, falar. porque eu queria também falar uma coisa que eu acho que é importante. O Diego Lopes, concordo plenamente com o Caio, o Diego Lopes ele pode vencer a luta em qualquer assalto. Chegar no quinto, ele chegar nas costas, ele tem capacidade de jiu-jitsu de finalizar, eventualmente. Eu acho que ele tem essa possibilidade. Mas o problema pro Diego Lopes nessa luta é que a gente está garantindo, a gente está confiando de que o queixo do Volkanovski já não está mais isso tudo. A gente está confiando de que ele vai conectar. A gente está confiando de que vai finalizar. Vamos chegar na hora? Quantas vezes a gente já não viu lutas que a gente achava uma coisa e na hora H era outra? E aí, na hora que a gente tira o poder de nocaute do Diego Lopes, o Diego Lopes, na trocação franca, tem mais técnica que o Volca? O controle de distância do Volkanovski ganhou 15 rounds. 15 rounds contra o Max Holloway. Esse cara perde na trocação pro Diego Lopes se a gente não imaginar que o Diego Lopes vai nocautear. E aí a gente começa. Aí a luta muda um pouco, entendeu? Só acho que Você só disse esse pode ser um colocar ponto os de dois virada. em pé de igualdade, né? Na condições normais de temperatura e pressão, assim. Na mão, fazer na mão, Diego Lopes e Volkanovski, kickboxer. Se o Diego Lopes tem vantagem de contundência, mas técnica, variedade. Eu acho que o Volkanovski tem mais variedade. Sim, isso eu concordo. Entendeu? É uma coisa que a gente... eu digo muito isso. A coisa de virar o fio, cara. A gente vai ver como é que se deu agora da natureza do Volca depois dessas últimas derrotas e do tempo que ele tirou para descansar, né? Porque isso também pode ter ajudado ele, cara. Mas... Tarso pesou o clima. Até porque o Volca... eu vou melhorar. Eu vou melhorar encerrando com uma pergunta boa. Não, só fazer um comentário antes. Esse ponto que o Tarso falou é importante, porque quando a gente compara o auge do Volca, eu acho difícil ele, comparado com o que a gente tem de material agora do Diego, ele perder pro Diego, comparando o auge, tá? A gente sabe que ele já não tá mais no auge. Mas acho que é um cenário que é bem complicado. Tem que ver qual Volca que vai entrar lá. Se for o vovô, bom para nós. Sim. Se não for, Vovolca. Daí... se não for, daí eu acho que complica. É uma luta que, cara, acho essa magia também do nosso esporte que faz muita diferença. Quando começa, antes de começar, 50%, às vezes 70%, 30% de chance para um, e começou ali a primeira mão que entra, já muda tudo, né? Sim. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de um evento em que tivesse tanto lutador subestimado, cara. Estão subestimando muito o Volca, o Chandler, o Mitchell.
O UFC Vegas 4, o do Carnaval, sacanagem. Caraca. Galera, é isso aí. 14. Tarso, E a sua pergunta final? Seu palpite, quem é maior, Volkanovski ou José Aldo? Tô brincando. Não, José Aldo, 1000 vezes. O José Aldo ganhava todo mundo na mão, o Volkanovski veio e amarrou ele. Aí, ó. Vai. Como é que é? Não, Quem mas tem filme? Acabou. Quem tem Quem filme? tem filme? Quem tem filme? Agora, sério mesmo, de coração. Palpites para Volkanovski e Diego Lopes. Mas assim, como vai ser a luta? Sim. Ó, posso ir? Posso. Manda. Vou pular na Por bala favor. aqui. Eu vou ser o brasileiro aqui, o brasileirinho. Diego Lopes vai pressionar, vai abafar o Volkanovski, vai passar o primeiro round boa parte do tempo na grade, cola, pega as costas, fica atacando o pescoço, o Volkanovski não cede. Segundo round volta, Diego Lopes conecta uma mão e nocauteia. Pode ser? Joguei pro lúdico aqui. Aqui é pra contar filme, é pro André Azevedo ficar tirar a camisa, tá ligado? Pro negócio você ter cortezinho no Instagram. Vai ser louco. O pessoal vai gritar: Carlão uou, vai ser uma Imortal. parada maluca, vai ser Eu bizarro. gostei. Eu vou comprar esse roteiro aí porque eu gostei. Vai, Eu acho que eu vou. Esse vai ser meu Pronto. palpite também. Cara, eu vou dar um tom de dramaticidade no negócio. Diego, primeiro round, dá aquela pressionada monstra, leva pra grade, cansa o Volca. Segundo round, dá aquela baixada no ritmo. Volkanovski retorna, leva pra grade, dá uma cansada, dá um atraso, empata a luta. Terceiro round, Diego volta na trocação, encaixa a sequência de jab direto, Volca dá aquela sambada, vai pra grade. Diego termina com sequência, árbitro separa. Diego campeão, terceiro round, nocaute. Só para dar aquela dramaticidade, Carlão Barreto dando mortal no estúdio. Para o negócio ficar. Eu vou, já que eu me manifestei, eu vou dar meu palpite aqui também. Sei que ninguém perguntou. Eu acho que vai ser um atropelo. Ó, podem me cobrar depois, hein? Atropelo, primeiro round, não vai ter luta. 1 minuto e meio. Aproveitar que Vai você está ficar todo aqui, mundo de Matheus. careta. Diego Lopes. Aproveitar que você está aqui, Matheus, para os caras também não me tirar de doido, porque eu meio que defendi a sua opinião de Jean Silva e Bryce Mitchell sozinho. E eu queria que você caísse comigo, caso dê errado. Qual que é a sua previsão mesmo para Jean Silva e Bryce Mitchell? Mal, vou te falar uma coisa, cara. Cada um com seus problemas, irmão. Não tem nada a ver com seu palpite, não. Tá gravado aí, tô zoando. Justo. Tô zoando. Todo mundo já entendeu. Não, eu acho que vai ser isso, cara. Eu acho que vai ser um atropelo. Eu não lembro agora o que eu tinha oficializado, mas segundo round, se eu não me engano, nocaute. Primeiro round. Tinha falado primeiro? Primeiro, então. 1 minuto e meio. Vai ser. Você falou. Não. 1 minuto e meio eu falei o Diego. Não, o Jean Silva com o Bryce Mitchell, você falou que não ia dar nem graça. Essa foi não vai dar suas graça. palavras para mim. Você falou que não ia dar graça. Ratinho! Falei e sustento. Podem me cobrar depois. Não vai dar nem graça. Você vai ficar todo mundo de careta. Essas duas aí, ó. Sábado vai ser dia de brasileiro sorrir. Podem me cobrar, rapaziada. Ainda bem. Estão precisando. Verdade. Bom, é isso aí, galera. É isso. Concluímos um belo de um card, hein? Agora o melhor está por vir, que é assistir ele, porque a gente já desdobrou ele de tudo que é jeito, já imaginou aqui, e agora o negócio é assistir, que é a melhor parte. Vamos para cima. Queria agradecer mais uma vez o Tarso. Cara, sempre um prazer ter você aqui participando com a gente, a segunda vez. E, pô, portas abertas aí de casa, venha quantas vezes quiser falar com a gente. É sempre legal poder conversar com quem entende e quem gosta desse jeito, cara. Pô, obrigado, cara, obrigado. Mas eu vou avisar, se por acaso o Diego Lopes perder, eu não volto mais no canal, porque eu vim aqui pro 313, Poatan perdeu. Se o Diego Lopes perder, é a última vez. Eu não vou me expor, eu não vou ficar me expondo, entendeu? Eu não vou ficar me expondo. Mas brincadeiras à parte. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, cara. Não vou, vou me criminar aqui, cara. Mas, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, valorizo demais o espaço que eu recebo aqui, em qualquer outro lugar também. Pô, é maneiro demais falar com vocês que gostam muito de luta, respiram o esporte,
vem em vídeo com perícia, com vontade de entender. Então, maneiro demais, cara. Espero que tenha ficado legal o episódio. Deixa o like aí, rapaziada. Comenta, se inscreve, não marca bobeira e chama. Tamo junto sempre, só ligar. Se o Brasil ganhar. Se o Brasil ganhar. Se o Brasil ganhar. Sigam as nossas redes sociais. Se o Fighting Nerd, se ele ganhar, a gente segue essa mesma lógica. Pô, mano, Perfeito. eu queria agradecer a vocês de verdade. Mal, Padrão, Tarso, tô conhecendo agora. Cara, gente boa, tá despendendo o tempo dele na correria do dia a dia para trocar essa ideia com a gente. Eu fico muito feliz de trocar ideia com a rapaziada boa, a rapaziada que entende do negócio. A gente aprende muito aqui. Sempre falo, eu não sou jornalista, o Mal não é jornalista, o Matheus não é jornalista. Nós somos fãs e a gente tá podendo trocar essa ideia com gente desse calibre. A gente fica feliz demais, de verdade, viu, cara? Agradeço mesmo. Tamo junto. Chama. Galera, sigam as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, siga o Tarso, Twitter, Instagram, conteúdo da hora sempre. E é isso aí, vamos para a próxima. E semana que vem a gente volta aqui para falar se a gente cagou com tudo ou se foi bom, né? É isso, rapaziada. O Central do MMA, valeu. Falou. Eu